Então, bom dia. Nós vamos hoje conversar sobre a pré-história do Brasil e vocês podem ver que eu coloquei aí na tela um fundo de tela bastante interessante, que é o seguinte: nós temos aí a imagem de uma caverna, né, que foi marcada por várias mãos humanas, tá? Isso daí é uma arte do passado, se chama arte rupestre, que é uma arte feita na pedra. E o que chama a atenção dessa arte é que são várias mãozinhas, né? E aí, qual que é a grande questão? A questão é exatamente essa, né? Esses vestígios arqueológicos que são descobertos, eles são a testemunha do passado de que, ou melhor, a testemunha que nós temos hoje no presente, de que num passado muito remoto, os seres humanos já estavam fazendo história aqui no nosso planeta. Já estavam fazendo história aqui na nossa vida. Tá? Então, eu gosto muito dessa imagem porque ela dá conta de a gente perceber que aquilo que nós somos é produto desse trabalho coletivo da humanidade. Tá? E a pré-história faz parte daquilo que nós somos, porque nós também somos produto dessa história coletiva. Portanto, a ideia de pré-história, ela é uma ideia que precisa ser superada. Ela é uma ideia que precisa ser superada, em primeiro lugar, porque é preciso a gente entender que pré-histórico não é antes da história humana. O que essa mãozinha mostra é que no tempo em que o povo ainda não era um povo ágrafo, o que é isso? Ainda não conhecia escrita, que o povo ainda não era, não tinha fórmulas de produzir documentos escritos, ainda assim ele já estava fazendo história. Por isso, quando a gente fala de pré-história, talvez o ideal fosse a gente chamar isso de pré-escrita, que é anterior à escrita. Mas antes que o ser humano produzisse códigos escritos, ele já produzia história, ele já fazia história, como a gente vê nessas mãos que são uma obra coletiva da humanidade que nos antecedeu. Quando a gente fala em pré-história do Brasil, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente fala em pré-história, nós temos que entender que nós estamos falando de um período que é muito complicado de estudar, porque ele é que nem um quebra-cabeça. Vocês já fizeram quebra-cabeça, né? Vocês já viram como que é. Agora, você imagina um quebra-cabeça com pecinha faltando, em que você tem que imaginar a peça que está faltando para encaixar ali. Então, o estudo da pré-história ele é muito difícil porque você nunca acha um conjunto completo, né, de fósseis e de vestígios que permitam que você construa uma síntese perfeita. Você sempre precisa de interpretar aquelas informações com outras que você tem, com comparações, e você precisa preencher as lacunas do seu quebra-cabeça com hipóteses que você constrói para explicar por que o mundo era daquele jeito e as pessoas viviam daquele jeito naquele tempo. Então, há uma grande dificuldade quando a gente estuda pré-história, que é justamente essa, né, de montar esse quebra-cabeça de forma que seja inteligível para que a gente compreenda esse tempo vivido. Tá? Eu coloquei aí também do lado direito uma imagem que é uma outra imagem de arte rupestre. Se vocês observarem essa imagem aí, vocês podem ver que as pessoas estão falando e mostrando na sua imagem, elas estão mostrando o seu cotidiano. Veja, tem alguém ali com um arco e flecha na mão, tem outros dois sentados conversando ou à beira do fogo, tem um animal que talvez seja um cachorro que fazia parte, então mostra que há uma domesticação dos animais. Né? Você percebe que tem alguém ali com uma espécie de bengala, então a gente imagina que essa sociedade era composta por diversas gerações, como era de se esperar. E quando a gente fala da pré-história do Brasil, nós temos que lembrar que nós estamos falando dos primeiros habitantes do Brasil.
que tem uma história própria de milhares e milhares de anos, com suas culturas, com suas técnicas, com as suas formas de fazer arte, que essas coisas foram sofrendo mudanças, tá? E esses períodos todos que a gente vai estudando, a gente tem que ir estudando a partir dos objetos que foram feitos pelo homem. Essa ilustração que foi feita e que eu coloquei aí, ela mostra um pouco isso. O grande desafio da gente é conseguir compreender como era a vida dessas pessoas que viveram numa época em que elas não podiam deixar registros escritos para a gente poder entender o que estava acontecendo. Uma coisa também importante é que, tradicionalmente, quando a gente fala em pré-história, a gente divide a pré-história em paleolítico e neolítico. Idade da Pedra Lascada, paleo antigo, né? A lascada antiga, e neolítico seria a pedra polida, a nova pedra, né? Quando o homem aprende a polir a pedra. Essa terminologia hoje já não é nem mais utilizada, né? Por quê? Porque ela também carrega alguns problemas, né? Porque há momentos em que ainda havia características do Paleolítico e as pessoas já conheciam a pedra polida. Há outros momentos que o povo já tinha passado pela Revolução Neolítica, já conhecia a agricultura, mas ainda usava objetos de pedra lascada. Então, assim, chegou-se à conclusão de que esses termos não eram o ideal. Então, os historiadores passaram a utilizar, e os arqueólogos, os conceitos geológicos. Quando a gente fala do geológico, nós falamos de períodos e grandes períodos. Por exemplo, o Pleistoceno e o Holoceno. O Pleistoceno é de mais ou menos 60 mil anos atrás até 12 mil anos atrás. Quando a gente fala do Holoceno, nós estamos falando de 12 mil anos para cá. É mais ou menos o período em que os seres humanos conhecem e começam a desenvolver, criam, né, a agricultura. No Pleistoceno, né, mais ou menos entre 60 mil a 12 mil anos no Brasil, o clima e a vegetação do Brasil era muito diferente do que ela é hoje. Para vocês terem uma ideia, mesmo lá na Caatinga, onde a gente tem a Serra da Capivara, onde fica, né, o mais antigo sítio arqueológico, nós já vamos ver ele, o clima há 60 mil anos atrás era úmido, era frio. A floresta era cheia de samambaia, de cipós, né? Eu até achei uma foto da floresta, de uma parte de uma floresta que existe hoje, que lembra um pouco esse tipo de floresta do Pleistoceno. Tá? Era uma densa floresta de grandes árvores, cipós, samambaias, né? E que cobria o que é hoje o chamado semiárido nordestino, onde hoje a gente tem uma região do sertão muito seca, né? E muito diferente do que a gente conhece. Nessa época do Pleistoceno, entre 60 a 12 mil anos atrás, é o período da chamada megafauna. O que é megafauna? A palavra mega significa grande. É a grande fauna. É o período em que a gente tinha aqui na natureza brasileira, né, a gente tinha aqui no nosso território, naquela região lá de Serra da Capivara e em outras regiões de toda a América, a chamada megafauna, ou seja, animais gigantes. Então, vocês estão vendo ali, é um fóssil de um tatu gigante, né, o Cliptodonte. Então, eles eram imensos. Eles eram tão grandes que muitas vezes os seres humanos usavam essa carcaça que vocês estão vendo ali no fóssil para fazer casa, né? Então fazia uma barraca com aquele fóssil ali. Então muitas vezes eles encontravam essas carcaças, animais mortos, e utilizavam, limpavam a carcaça para fazer uma casa, uma habitação, de tão grande que era o tatu, né? Servia de abrigo para os homens primitivos. Um outro animal que vocês já devem ter visto, e que a gente pôs aí numa imagem de museu, esse modelo de museu mostra como ele era o chamado Megatherium, a chamada preguiça gigante, né? Tá? A preguiça gigante, ela... eu acabei...
correndo um pouco mais. A preguiça gigante era muito comum nessas terras, né? Se vocês já viram aquele desenho da Era do Gelo, justamente esse animal que a gente vê é uma preguiça gigante, né? É uma dos animais que existiam no passado, né? E que, para vocês terem uma ideia, essas preguiças gigantes elas pesavam 4 toneladas. Tá? Eram maiores do que uma girafa hoje, né? Tá? E elas viviam, comiam folhas de árvores e tudo mais. Mas o animal mais temido dessa época da megafauna era o tigre de dente de sabre. Então, vocês imaginem, né, um felino de 3 metros de comprimento, pesando 900 quilos, né, que era o predador aí das preguiças, dos criptodontes, né, de todos esses animais da megafauna. É nesse período da megafauna que os primeiros humanos ocuparam as Américas. Tá? Foi nesse período que se deu o povoamento do Brasil. Por isso que algumas das ossadas mais antigas de paleoíndios que foram encontradas no Brasil, elas pertencem justamente a esse período do Pleistoceno. Já no final do Pleistoceno, então entre 11.000 e 12.000 anos, o Pleistoceno estava começando a entrar estava começando a ser substituído pelo Holoceno, né? Então é nesse período ainda do Pleistoceno que vai surgir os primeiros fósseis que a gente encontra. Ou seja, a gente sabe que os fósseis que foram encontrados lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, que é o fóssil que eu já mostrei para vocês de Luzia, que é o esqueleto mais antigo das Américas, tem 11.500 anos, ele é próprio desse período. Então, o que a gente sabe? Que houve uma ocupação das Américas anterior a 12.000 anos. Tá? Os homens já viviam aqui há pelo menos 12.000 anos. Então, ao final do Pleistoceno e início do Holoceno, a gente já tinha uma presença muito significativa, né, de homens convivendo com essa megafauna. Mas eu vou falar, mas como é que é conviver com a megafauna? Né? Com certeza não é, né, deixando o bebê sendo cuidado pelo tigrinho, como no desenho da Era do Gelo. Né? Então, evidentemente, o homem ele ainda era bastante... vivia diante de grandes perigos aí, né? Ele tinha que fugir, ele tinha que se esconder, né? Mas ele também, ao mesmo tempo, né, vai desenvolvendo fogo, vai desenvolvendo habilidades e ele vai conseguir sobreviver a isso.